E tá tendo um zum aí nas redes sociais dizendo que Dudu hoje no Cruzeiro pode pintar no Flamengo. Será que isso é verdade? Para quem não sabe, o Dudu foi afastado lá no Cruzeiro, se envolveu numa polêmica com Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, atual treinador do Cruzeiro, não quer ter mais o Dudu no Cruzeiro. E aí tem muitos torcedores do Flamengo e até mesmo do Cruzeiro nas redes sociais mencionando uma possível ida do jogador para o Flamengo. O Flamengo tem interesse nesse atleta? Qual é a visão do Flamengo desse jogador? Nós vamos trazer no vídeo de agora. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Quero destacar o comportamento do zagueiro barra lateral Danilo. Jogador recentemente contratado ao Fla e que vive em lua de mel com o clube. Ele já se declarou diversas vezes torcedor do Flamengo desde pequeno e contou em uma entrevista recente o seguinte, abre aspas, jogar aqui é realizar um sonho diário. E é legal constatar também uma imagem que foi flagrada do Danilo outro dia no banco de reservas durante um jogo do Flamengo, torcida do Flamengo gritando, uma das músicas mais conhecidas, e o Danilo do banco acompanhando e cantando, enquanto os outros jogadores do Flamengo com um comportamento bem mais comum e natural, Danilo bem empolgado com sua passagem pelo rubro-negro. Quero contar também que a Conmebol confirmou a final da Libertadores da América para Lima, no Peru. A edição desse ano terá sua final disputada por lá. A cidade já havia sido palco da final de 2019, que terminou com o título do Flamengo. Quero falar agora sobre Carlo Ancelotti. Fui o primeiro a contar nas minhas redes sociais que o técnico italiano havia chegado a um acordo com a seleção brasileira na semana passada. Quero acrescentar e avançar na notícia, afirmando que o Ancelotti será o treinador de seleção mais bem pago do mundo. O acordo entre CBF e Carlo Ancelotti prevê pagamentos mensais de 5 milhões de reais, valor fixo excluindo todos os bônus que estão atrelados à conquista. Se o Brasil for campeão da próxima Copa do Mundo, o Ancelotti vai ficar muito rico. Importante contar que hoje o treinador de seleção mais bem pago do planeta é Thomas Tuchel, que comanda a seleção inglesa e fatura 3 milhões e 100 mil reais mensais. Maurício Pochettino, que dirige a seleção americana, ganha 2 milhões e 800 mil por mês. Julian Nagelsmann, que é técnico da Alemanha. Roberto Martinez, técnico de Portugal. E Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, embolsam 2 milhões e meio de reais cada. Fazendo a observação de que a CBF é uma empresa que fatura 2 bilhões, ou prevê o faturamento de 2 bilhões para essa temporada, não serão os 5 milhões de reais do técnico Carlo Ancelotti que causarão problema. Queria saber a sua opinião sobre a escolha do técnico italiano do Real Madrid. Você tinha outra opção? Gosta do nome? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Combinado? Antes de falar de efetivamente do Flamengo, vou trazer duas informações que envolvem o Flamengo de uma maneira indireta. Por quê? Vocês se lembram do Kleber Xavier, auxiliar do Tite? E também do Matheus Bach, filho e auxiliar do Tite? E também do Fábio Maceridian, preparador físico do Tite? Pois é, eles vão para onde? Para o Santos. Informação que a gente trouxe nas últimas horas, depois do último vídeo. Eu tô gravando esse vídeo somente aqui agora. Muita gente só me acompanha aqui no canal Vini Casagrande, não nas outras redes sociais. Então tô mencionando isso. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Santos contratou a comissão técnica inteira do Tite, menos o Tite, que está afastado por conta de um problema de saúde. Inclusive forças ao Tite, por falar nisso. Mas o Kleber Xavier vai ser treinador do Santos e ao lado dele ele vai ter o Matheus Bach como auxiliar. César Sampaio, que já era auxiliar do Santos, também era da comissão técnica do Tite, também vai trabalhar com o Kleber Xavier. E o preparador físico da comissão técnica vai ser o Fábio Maceridian. Olha, vou te falar, não sei se foi uma boa pro Santos não, tá? E uma outra notícia de uma maneira indireta do Flamengo é que o Dorival Júnior foi apresentado hoje de maneira oficial lá no Corinthians, depois de assistir do camarote o baile que o Corinthians tomou do Flamengo dentro do Maracanã. E ele foi questionado sobre o trabalho dele que ele fez no Flamengo. E ele fez uma analogia com arroz com feijão bem feito. Ele disse o seguinte: disseram que o Flamengo era um simples arroz com feijão. Era, só que ninguém conseguia fazer e ninguém fez depois disso, depois do trabalho dele. Eu discordo do Dorival, que agora o Felipe Luiz está conseguindo fazer não arroz e feijão. Na verdade, como eu gosto de peixe, ele está fazendo um peixe muito bem feito, tá? Muito bem feito, não é arroz com feijão não. Mas isso não elimina o fato do Dorival Júnior ter feito um bom trabalho. Inclusive, na ocasião, achei uma decisão totalmente errada da diretoria em não renovar com o Dorival e contratar o Vitor Pereira. Mas isso é passado, só trouxe essa informação. O Corinthians, vou te falar, haja agenda positiva lá em São Paulo, hein? O Corinthians não teve as contas aprovadas de 2024, sabe por quê? O presidente conseguiu aumentar a dívida do Corinthians. Aumentar, não é que a dívida seja esse valor. Ele aumentou em um ano a dívida em 829 milhões. A dívida total do Corinthians está batendo na casa aí dos 2 bilhões. Gente, isso é um absurdo. E o Corinthians continua gastando como se não houvesse amanhã. O Corinthians está devendo ao Cuiabá, está devendo um monte de gente e ninguém fala nada. Eu fico imaginando se fosse o Flamengo aumentando a dívida em um ano no valor de 829 milhões.
o que os programas iam gastar de tempo debatendo sobre o momento do Flamengo, só que sobre o Corinthians ninguém fala nada. Gente, eu vou repetir, isso não é uma mentira. O Corinthians aumentou em um ano, no período de 2024, a dívida em 829 milhões. É muita grana. O Corinthians aumentou em dívida muito mais que muitos clubes gastam por aí. Gente, isso é assustador. Mas vamos falar agora, efetivamente, do Flamengo. Logística definida, tá? Existia uma pequena dúvida se o Flamengo teria viagem casada. Por quê? 3 próximos jogos, os 3 fora de casa. São Luís, Belo Horizonte e depois Argentina. E aí, debateram internamente a possibilidade de fazer viagem casada. Por exemplo, de São Luís para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para Argentina. Ou de São Luís, Rio, depois Belo Horizonte e Argentina. Não, não vai ser assim. Vai ser desse jeito. Acabei de apurar aqui, ó. O Flamengo vai quarta-feira para São Luís, local do jogo contra o Botafogo da Paraíba. Depois retorna ao Rio, treina sexta e sábado e aí viaja para Belo Horizonte. Depois do jogo contra o Cruzeiro no domingo, retorna ao Rio de Janeiro, treina segunda e terça e depois viaja para a Argentina. Por que o Flamengo fez isso? Por entender que em nenhum desses locais aí, se eles fizessem viagem casada, eles não teriam a estrutura que hoje eles têm no CT. De aparelho, de campo, de tudo. De recuperação para jogador, de tudo. Então, e o Flamengo não é cansativo para os jogadores, por exemplo, que eu vou fretado. Vamos lá, para ir do Rio para Belo Horizonte, cara, Rio e Argentina 3 horas. Eles chegam, eles nem esperam o avião, sabe? Eles chegam, sentam e viajam. Então, assim, tem o desgaste da viagem, obviamente, mas para eles, o desgaste é amenizado se eles aproveitarem a estrutura do CT Nildo Urubu, e eu concordo plenamente. Fazer em casa é muito melhor. Imagina, você fazendo um hotel em São Luís, fazendo um hotel em Belo Horizonte. Ah, mas pode usar, de repente, a Toca do Cruzeiro, Galo e tal. Mas será que eles terão à disposição o melhor dessas estruturas, desses respectivos clubes? No Flamengo, eles terão tudo do bom e do melhor. E por falar na viagem, para pegar o Botafogo da Paraíba, jogo nessa quinta-feira pela Copa do Brasil, a ideia do Felipe Luiz é poupar uma galera. E eu falo assim, uma galera mesmo, até mesmo poupar da viagem. Veria o Alexandre, a chance do Alexandre. O Alexandre está treinando no campo normalmente, mas o planejamento, de repente, não vai ser inseri-lo nesse jogo de agora. No jogo contra o Cruzeiro. Eles vão bater o martelo na atividade dessa quarta-feira. Só para vocês terem noção, os empresários que estão fazendo a logística, a operação do jogo do Botafogo da Paraíba contra o Flamengo, porque o mando de campo foi vendido para esse grupo de empresários, eles estão esperando a lista de jogadores do Flamengo que vão viajar, e até agora eles não têm a lista, porque eles precisam organizar o hotel para o Flamengo. Então eles não têm a lista, por quê? Porque o Flamengo não bateu o martelo de quem vai viajar ainda. Vai bater o martelo nessa quarta-feira de quantos jogadores vão, sabe? Então tudo vai ser definido na atividade dessa quarta-feira, mas a ideia da comissão e da diretoria é poupar uma galera desse jogo aí contra o Botafogo da Paraíba, e tá certo, né? Desses 3 jogos, para mim, o mais importante é contra o Central Córdoba na outra quarta-feira. Por quê? Pelo Campeonato Brasileiro, eu entendo dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, mas supondo que o Flamengo perca para o Cruzeiro, não necessariamente vai perder a liderança, porque o Palmeiras pode não ganhar do Vasco da Gama no final de semana. E o Central Córdoba, o Flamengo tem que ganhar, porque se o Flamengo perder esse jogo, não consegue mais passar em primeiro no grupo, e seria, para mim, vexame, tá? Porque é um grupo extremamente fácil. Então, essa é a ideia nesse momento. No vídeo de amanhã a gente traz mais atualizações do time que vai a campo. Já a gente vai falar do Dudu, mas antes eu quero falar de uma declaração do Danilo. Ele participou ontem do programa Galvão e Amigos, lá na TV Band, e ele falou sobre o Flamengo. Cara, essa declaração aqui é de arrepiar, tá? Abre aspas. Eu não sei explicar o que é jogar no Flamengo. Ainda estou me acostumando. Quando vim para cá, falaram que o Flamengo não se joga. Você vive o Flamengo. E é justamente isso. O Flamengo é um estilo de vida. Danilo, se você acha que vai conquistar a torcida do Flamengo falando desse jeito, você está no caminho correto, tá bom? Porque é exatamente isso. Para finalizar nosso vídeo, o assunto principal, Dudu. Dudu não vai continuar no Cruzeiro. Inclusive o André Cury, empresário dele, falei com ele hoje, tá lá em Belo Horizonte, falou, uma confusão danada isso aqui, tendo que resolver e tal. E aí eu tô vendo muita gente dizendo em rede social que o Dudu pode pintar no Flamengo. E aí, por curiosidade, uma pessoa do Flamengo entrou em contato comigo e falou, Vene, a gente sabe que uma mentira bem contada acaba se tornando verdade em rede social. Preciso da sua ajuda. Foi o que houve? Eu fiz besteira? Não. Quero que você fale nos seus vídeos, nas suas redes sociais, que não existe a menor possibilidade de o Flamengo tentar a contratação de Dudu, ou ao menos pensar na contratação. Não existe essa possibilidade. E a pessoa falou que você pode escrever e pode falar. Nem passa pela nossa cabeça. Nem falamos sobre isso. Não deixem usar o Flamengo para valorizar esse jogador, porque não é um jogador que nos interessa. Isso a pessoa escrevendo, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Então, para vocês terem noção, não existe a possibilidade de Dudu pintar no Flamengo. O Flamengo não pensa na contratação de Dudu nesse momento. Se alguém falar isso, é para tentar, entre aspas, valorizar o jogador, que está muito desvalorizado no mercado. A forma como ele saiu do Palmeiras, a forma como ele está saindo do Cruzeiro agora, ele está desvalorizado no mercado. Boa sorte para o clube que contratá-lo nesse momento, porque o custo é alto, hein? Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês, forte abraço e fui! Então é isso, né, família? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando realmente do Flamengo. E se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar também o sininho de notificação. É muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Você já sabe.
Um grande abraço no seu coração, segue pra mais. Até o próximo vídeo, vamos pra cima e vamos comer, vamos. Não esquece de deixar aquele like maroto que fortalece demais o nosso trabalho aí, que está trazendo vídeo diariamente do maior clube brasileiro, o Rubro Negro Flamengo. E já deixa aqui a tua opinião. Você acha que o Dudu vale a pena ou não vale a pena fechar com o Flamengo? Seria uma boa ou não? Mas antemão, não tem nada certo, não tem nada desenhado lá. Mas seria uma boa se caso ele viesse? Então deixa aqui a sua informação, a sua opinião e vamos pra cima, vamos que vamos com tudo.